Ai, ai, ai. Eu estou super feliz hoje. Estou feliz porque hoje estou aqui para receber duas pessoas muito especiais. O tema é muito especial. Mas antes de falar da live em si, eu quero só abrir mais uma vez agradecendo a revista Lugar de Vistas por essa oportunidade da gente estar ocupando aqui esse espaço, esse projeto que eu chamo de Casa da Aurélia. É um projeto que tenta, né, assim, observar essa relação arte e vida através de tanta coisa, do cotidiano, das relações afetivas e tudo mais. E essa relação com a arte, como ser artivistas, né, ser uma artivista, que é o grande lance. Né? Então, eu sou muito grata à revista Roberta Bonfim pelo convite, e também estou já comemorando o aniversário da revista, que é esse mês. Então, é isso aí. Parabéns e muito grata. Água de mani, ô mani, me cerecê. Água de mani, ô mani, me cerecê. Ô jar me vê, ô jar me vê. Água de mani, ô mani, me cerecê. Água de mani, ô mani, me cerecê. Água de mani, ô mani, me cerecê. Água de mani, ô mani, me cerecê, ô já me vê, ô já me vê. Água de mani, ô mani, me cerecê. Ai, com esse canto Água de Mani, do povo Tremembé, eu dou início aqui a esse encontro que vai acontecer hoje, com duas pessoas, como eu falei no começo, duas pessoas bem especiais. Um amigo querido de um pouco de mais tempo, que é o Leonardo Barros Soares, e a Teca Potiguara, que está chegando já já por aqui. A Teca, que é uma liderança Já indígena aqui do estou. Ceará, ela já fez para Já. chegar, que ela não. Que maravilha, Teca. Pensei que você ia levar mais um tempo. É porque a Teca estava ali, né? Também ela tinha uma outra live para fazer, né? Para se apresentar. Então, a gente ficou aí aguardando. E então, quando eu começar assim, né, direitinho, então, eu falei, o Leonardo Barros Soares é doutor em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professor do Opa. programa de pós-graduação em ciência política da Universidade Federal do Pará e é ex-indigenista especializado da FUNAI. Isso vai ser muito legal, que eu vou querer muito saber como é que foi essa experiência, né, como indigenista, né, na FUNAI. É um órgão muito importante para a gente quando se trata né, das questões indígenas, especialmente do tema também que vai, eu acho que nos juntar mais por aqui hoje, que é essa questão da terra indígena, né? E eu já vou apresentar a Teca Potiguara, dizer que a Teca já esteve conosco aqui algumas vezes, né? Assim, eu me lembro que quando eu comecei a fazer essa janela da alma, que eu chamo de janela da alma, toda vez que eu vou me encontrar com você, Teca, e com outros indígenas. A Teca Adoro. Potiguara é graduada em Pedagogia pela UVA, Antropologia pela Universidade Politécnica Salesiana, no Quito, Equador. Você foi fazer no Equador, Teca, Eu essa... terminei. Eu Terminou já lá, né? terminei. Já defendi Sim, minha tese. muito bem. E tem pós-graduação em Educação Escolar Indígena, também uma liderança do movimento Potigatapuia, que é um movimento que reúne aí 25 povos, né, indígenas 25 aqui no Ceará. aldeias. 25 aldeias, desculpa. 25 aldeias
e é vice-presidente do Conselho Local de Saúde, e tem uma coisa que eu acho muito bacana, que ela domina o Tupi-Nhengatu. Daqui a pouco eu vou pedir, Teca, para a gente fazer aquela sua canção, aquela sua música que você fez na língua Nhengatu, tá bom? Mas daqui a Tá pouquinho. bom. Olha só, deixa eu ver aqui o que eu estava. Eu estou um pouco bagunçada, vou dizer logo porque para vocês, que aconteceram muitas coisas, para a gente não se reunir hoje aqui. Mas nós somos Mas mais como fortes a do que as vida. coisas. Exatamente, Teca, você acredita que é essa ficha que está caindo? A força que a É, gente tem é tão maior, né? E é. assim, especialmente essa força que eu acho que está dentro desse universo aqui do qual que a gente está puxando, né, para esse encontro, que tem a ver com os povos originários, tem a ver com o seu povo, tem a ver com as questões que dizem respeito a, aos povos indígenas, enfim, que vem lutando tanto, né, assim, no mundo todo, mas no Brasil especialmente, desde quando começou esse processo colonizador, que não parou nunca mais, e parece que não tem fim esse negócio, né? É complexo, não para, a gente vivencia esse processo, essa problemática toda, né? O tempo inteiro, né, nas nossas relações, inclusive, até naquelas que a gente nem imagina, mas está rolando, está rolando esse problema aqui também, né, nas relações interpessoais, enfim, mas de uma maneira muito vultosa, né, imensa, com relação às terras indígenas no país, né, com tantos ataques, com tanta. Enfim, quem vai falar sobre isso são vocês, que sabem do riscado. Eu vou ficar por aqui aprendendo e escutando vocês, tá bom? Por onde é que a gente começa? Eu queria que a Teca começasse, porque eu acho que é Pode. importante que uma fala indígena, né, comece a colocar para a gente a a importância da terra para o povo indígena. Assim, se você puder falar para a gente começar, né, sobre isso. E aí a gente começa e vai desenrolando esse novelo, pode ser? Iané Caruca, que quer dizer boa tarde, e a todos e a todas. A importância da terra para nós, povos indígenas, eu sempre digo que a terra é a maior expressão para a vida dos povos indígenas. É a maior expressão, sabe? É um símbolo mais sagrado que pode acontecer na história dos povos indígenas, se chama o território. Dentro do território está nós, povos indígenas, está os animais, está as plantas, as medicinas tradicionais, as pinturas rupestres, os sítios arqueológicos, e nós, como maior símbolo, que é o símbolo em movimento que somos nós, né? Então, e o nosso território em processo de demarcação é uma lista, né? Que nós aqui no semiárido, o nosso território tem 58 mil hectares e está dentro de 4 municípios, que é Monsenhor Tabosa, Tamboril, Boa Viagem e um pouquinho de Santa Quitéria. Esse território é extenso, mas também nós temos dentro desse território outro território que se chama a nossa linha de estudo e pensamento, a luta pelo não desmatamento, a luta pela a não queimada, a luta pela alimentação sem agrotóxicos, tudo isso é uma linha de pensamento que nós, que somos 35 aldeias e 2 povos dentro deste território, e 2 movimentos, desculpa, povos é 4, 2 movimentos dentro deste território, que é o movimento Potigatapuia, no qual eu faço parte desse movimento, que contém 25 aldeias. E tem outro movimento que é também dentro do território, que é o movimento Tabajara da Serra das Matas,
que tem também 10 aldeias. Então, a nossa estratégia é nos reunir entre todas essas aldeias e estudar as leis, né? O artigo 231, 210 da Constituição Federal. Vamos estudar. Como é que nós vamos exigir se a gente não entende as leis, né? Então, a primeira coisa é estudar as leis. E, uma vez nós estudando as leis, nós também se dispomos a estudar nas faculdades, sabe? A maioria das pessoas aqui, professores, todo mundo tem faculdade. Tem graduação e pós-graduação, porque nós precisamos entender o funcionamento do não indígena, sem perder a beleza de ser índios, no qual, aqui no nosso município, nós já tem a nossa língua, já demos entrada na Câmara dos Vereadores, e nós já tem uma língua co-oficial aqui na Serra das Matas, que é a língua tupinha-engatu. Com isso, já abriu possibilidade de nós, indígenas, que vamos, além de ser professor entre nós, vamos ser professor também nas escolas indígenas do município. Então, avanços que nós temos muito avanço, mas nós sofremos bastante, muito sofrimento, porque existe o preconceito racial, existe a desigualdade social. Só um minutinho que alguém me chamou bem aqui na porta. Oi. Pois então, você... Peraí, acho que ela está... Então, você começou a... Vamos começar do começo. Como é que começou essa história de você se dedicar a essa temática das terras indígenas, né? A questão da demarcação de terras? Eu vi que você, no teu processo, né, de estudos e tudo mais, você que vem lá da psicologia e começou a estudar juventude, né, assim, acho que entrou na comunicação também, comunicação e juventude, psicologia comunitária, e foi seguindo seus estudos, né, não sei o que foi exatamente no mestrado, mas você entrou na ciência política, né? E aí, lá pelas tantas, eu vi que você estava com essa questão indígena em foco, né? E aí foi ali, foi acolá, fez comparações, né, assim, entre a realidade que acontece no Brasil, a realidade que acontece em outros países e tudo mais. E agora você está aí, professor da Universidade Federal do Pará, passou pela FUNAI, né, fez a sua experiência como indigenista e tudo mais. Então, assim, como é que isso foi acontecendo, para a gente seguir aí a conversa? Tá bom, boa tarde, Marta, boa tarde, Teca, boa tarde a todos, boa tarde. A todos. É um prazer estar aqui, poder conversar com vocês, né, e receber esse convite da minha amiga Marta. Já estamos contando a nossa amizade aí em décadas, né, então, já há bastante tempo, né, fico feliz de poder também participar desse momento aí da tua carreira, Marta, e com um tema tão importante, né. Falar um pouco de como que eu cheguei, né, você fez um breve resumo aí da minha trajetória, né, mas eu me formei em psicologia, de fato, aí na Federal do Ceará, e, bom, tratava com um determinado tema, né, fazia certas coisas, mas quando eu mudei para Minas Gerais, eu acabei mudando de tema, de área de estudos, de vida, né, acabei entrando no campo da ciência política. E a minha preocupação sempre foi qual que é a capacidade que as pessoas têm de decidir sobre coisas relativas ao seu território, né? Então, no caso do mestrado, eu trabalhei com um conselho, né, de zona especial de interesse social em São Paulo, e no doutorado eu tinha interesse em discutir alguma coisa que fosse mais comparativo, né, em termos internacionais, e aí cheguei na questão indígena, e a questão indígena ela é uma questão que não é trabalhada pela ciência política, né, ela é historicamente tratada pela antropologia, pelo direito, mas a ciência política simplesmente se furtou esse debate, e eu vi aí uma possibilidade, né, uma oportunidade de aportar um conhecimento novo, de trazer um novo debate aí. E foi muito gratificante, né, acabei fazendo um doutorado comparando a participação dos povos indígenas em mecanismos de revisão da política de reconhecimento de terras tradicionais, né. No caso do Brasil,
é a política de demarcação de terras indígenas, né? E o caso que eu comparei foi o Canadá, que tem uma outra política de reconhecimento, né? Então, eu me dediquei a esse trabalho, né? Acabei me tornando, vamos dizer assim, uma espécie de especialista nesse tema, tenho me dedicado a isso. Acabei de fundar um grupo de pesquisa aqui na UFPA, chama POPIAN, né? Que é Política e Povos Indígenas nas Américas, né? E me dedicando integralmente a pensar a interseção entre política, povos indígenas e os estados nacionais no continente americano, né? E aí, entre uma coisa e outra, né, entre o doutorado e vim parar aqui na UFPA, eu fui chamado no concurso que a FUNAI fez, né? A FUNAI fez um concurso em 2016, salvo engano, e ela chamou as pessoas aprovadas, mas tinha um cadastro de espera, e finalmente essas pessoas que estavam no cadastro de espera, dentre os quais eu me incluí, eu acabei sendo chamado, né? Isso foi no ano de 2019, eu fui trabalhar numa cidade no interior do Mato Grosso, chama Juína, no qual é uma espécie de centro ali que congrega 8 ou 9 povos indígenas, né? O povo Enauê, o povo Apiacacaiabi, também tem povo Munduruku, e eu trabalhei mais diretamente com o povo Riquibatsa, né? Essa é a população que tem 3 terras indígenas já demarcadas lá, ali no noroeste do Mato Grosso. Então, foi assim que eu acabei chegando nesse tema e tenho me dedicado e tenho gostado demais de estudar isso, porque é fascinante, né? É um tema internacional, por definição, né? Tem povos indígenas aí no continente inteiro, né? E o que é mais satisfatório, né, Marta e Teca, assim, é ver exatamente o protagonismo que os povos indígenas têm tido, né? Assim, acompanhar esse momento histórico é muito interessante, porque você veja, andei fazendo a minha pesquisa, viu, Teca, sobre a sua atuação e tudo mais, e eu acho que você já faz parte dessa nova geração de lideranças indígenas, né, que é a geração com ensino superior, que já transita, né, entre os mundos muito facilmente, que se articula, que participa de lives e tal. Então, é muito bacana estar nesse momento, e é isso que eu tenho dedicado meus esforços de pensador, de cientista social nisso. Pois é, e aí, eu aqui, vocês falando, e eu aqui pensando assim, que coisa mais bacana, né? Porque a Teca acabou de falar que é necessário, né, que os indígenas, hoje, você se referiu a um aspecto disso, ocupem os espaços e aprendam a linguagem, né, assim, nas escolas dos não indígenas, né, assim, aprendam sobre essas leis, que são as leis que estão nos guiando, né, assim, nessa sociedade. E aí, muitos indígenas estão fazendo esse movimento, né? Muitos indígenas são doutores, pós-doutores em várias áreas, né? Não somente antropologia, literatura, e por aí vai. E não indígenas, né? Como Leonardo, por exemplo, que resolve estudar as questões indígenas e está acompanhando esse processo, enfim, fazendo a sua colaboração. Esse é um movimento que eu vejo que é muito interessante, né? Essa comunhão, digamos assim, tem um ponto de contato, tem pontos que são pontos, né, de cada um, mas esse movimento de se juntar, sabe, assim, qual é a importância disso para tudo que está acontecendo, né, e eu estou falando disso também porque no meio desse movimento todo tem muitas coisas para a gente se entender ainda, né, sobre essa questão do movimento negro, movimento indígena, né, o posicionamento de não brancos, que às vezes a gente diz assim, que legal, eu boto aqui meu instrumento indígena, eu fui visitar uma aldeia e tudo mais, mas no cotidiano, né, assim, a minha linguagem, a minha maneira de ser acaba não sendo tão favorável assim para os povos indígenas ou para negros, enfim. Então, penso que tem muita coisa para a gente desenrolar aí nesse novelo, né, dessa relação. Sem dúvida, Marta. Eu até dou um exemplo. No final de maio agora, né, foi confirmada a primeira cacica, né, do povo Mebengocré, que é como se autodenomina o povo Caiapó, né,
que é a cacica O.E. Caiapó Paiacã, que ela é filha, né, do Paulinho Paiacã, que é falecido ano passado aqui de Covid, né, liderança indígena das mais proeminentes, né, mais importantes aí desde a da Constituinte de 88, e então é a primeira cacica, né, e ela, além de ser formada em serviço social, ela também é aprovada aqui no mestrado em antropologia social, né. Então, mais uma vez reforça essa coisa que a gente está discutindo aqui, né, que é exatamente realmente os povos indígenas, me parece, estão demarcando a universidade também como seu território, né, e tem razão de fazer isso, né, acho que, e ver exatamente esse trânsito, né, entre os mundos, né, o mundo tradicional ali da sua comunidade, mas também esse outro mundo que promove um outro tipo de conhecimento, mas que converge, né, conversa, né, dialoga com o conhecimento tradicional. Não sei o que é Teca. Porque, inclusive, até reforçando isso que o Léo está falando, que a presença da mulher indígena, né? A mulher indígena como essa ativista, né, também, e como essa representante indígena que está ocupando esses espaços todos, né, Teca, como você. Também, sabe, ao lado dos homens, nem atrás nem na frente. Sim, ao lado. Numa sociedade tão patriarcal, né, machista, é importante a gente ressaltar isso. Aí só se completa se for tudo junto, né? Mas, segundo a fala, e para mim, eu acho que nós só vamos ter uma igualdade. Travou? Parece que travou. Oh, Dio. É complicado, né? É complicado de internet, mas só pegando esse gancho. Ah, não, parece que ela está voltando. Parece que ela caiu mesmo. Mas essa terceira geração de lideranças é marcadamente feminina, né? Então você pode ver Sônia Guajajara, a Joênia Wapichana, Célia Chacriabá. Exatamente. Tantas, né? Então, assim, como ela falou, né? É ao lado, de fato, mas marca uma distinção com a geração anterior, né? A geração anterior é quem? É Ailton Krenak, Raoni, o próprio Paulinho Paiacã e tantos outros, mas lideranças marcadamente masculinas, né? Então, é muito impressionante ver a ocupação dos espaços pelas lideranças indígenas mulheres, né? Aqui na UFPA é impressionante, assim. É realmente uma universidade que abriu as portas para isso, né? Mas não só a UFPA. A UFPA Federal de São Carlos, né, tem um vestibular indígena muito importante que atrai muita gente ali de todo o Sudeste, Federal de Santa Catarina, a UNB, né? Então, só para citar alguns exemplos, assim, a UFMG, mais no caso da licenciatura intercultural, né? Mas, de fato, é uma mudança, certo? É uma mudança aí nos últimos 20 anos, e essa geração está chegando agora com tudo, né? Assim, realmente, ela é uma geração que está preparada para brigar pelos seus direitos, né? Sim, exatamente, né? Tem essa ocupação toda, esse movimento que está acontecendo, que tem muita coisa acontecendo, né? Parece que isso que a gente está vivendo atualmente, que a pandemia acaba sendo uma maneira da gente ver isso com muita intensidade, né? Que algo de fato vinha acontecendo, a gente não estava prestando tanto atenção quanto poderia e deveria, talvez, e isso acabou nos colocando nessa situação no limiar de alguma coisa, né? No limiar de um tempo, no limiar de uma situação em que você caiu, Léo? Foi impressão minha? Não. Não, né? Não, né? Então, eu acho que foi só uma manobra da nossa técnica e eu fiquei um pouco, opa, será que ele também caiu? Mas, enfim, eu estou me referindo a isso que a gente está vivendo, que, né, estamos em plena pandemia, e me parece que isso é um sintoma de tudo que vinha acontecendo, e fico pensando também que no meio disso tudo
essa mobilização, né, esse movimento dos povos originários, né, dos povos indígenas, me parece que reflete algo nesse sentido, até porque são os povos indígenas que estão muito mais ligados à terra do que qualquer um de nós, né? Porque é quem está ali perto, é quem está dentro da floresta, é quem cuida, é quem entende, é quem dialoga, sabe ouvir, né? Assim, o que a gente chama de natureza, como se a gente também não fosse natureza, porque a gente esqueceu disso talvez, mas os povos indígenas não esquecem isso, não parecem esquecer. E também tem uma atitude, uma maneira de abordar a vida e as coisas da vida de uma maneira holística, né? Assim, me parece assim, então, de uma maneira integrada, né? Assim, então, a gente podia estar aqui com uma mulher indígena com um filho no colo, sem que isso fosse um problema para lá, né? Assim, enquanto que não indígenas ou pessoas, né, que foram educadas, né, dentro dessa sociedade não indígena, não sabe fazer isso, né? A gente está aprendendo a fragmentar, separar tudo. Enfim, sim. Como é que você vê isso, assim, essa relação com o que a gente está vivendo e esse movimento de retomadas, né, as várias retomadas indígenas pelo país, por exemplo, é um sinal disso, talvez? Sim, eu penso o seguinte, que existe uma sensação geral de aumento da conflitividade com relação aos povos indígenas, né? Eu acho que a gente tem essa sensação geral, que provavelmente é correta, né? Porque a própria fronteira de expansão do capitalismo no interior do Brasil chegou em territórios que não tinham chegado ainda, né? Então, 98% das terras indígenas do Brasil são demarcadas na Amazônia Legal, né? Terras indígenas grandes, né? E que não é assim, foram questionadas, mas muito marginalmente na época que foram demarcadas. Mas hoje você já vê como a própria fronteira agrícola, né? E quem vai na frente dela, né? Que é a fronteira do garimpo e do desmatamento ilegal, já começa a realmente pressionar ali, né? Esses territórios, e os povos indígenas se organizam para resistir, né? Que é coisa que eles sabem fazer há pelo menos 521 anos, né? Então, existe esse aumento, né, da conflitividade. Ao mesmo tempo, é importante a gente entender, já estava até, antes de começar a discutir um pouco sobre isso, que existem outras formas de ativismo, né, que não só o ativismo direto, vamos dizer assim, né, que é aquele de ocupar ou de bloquear uma estrada ou entrar ocupar um prédio, né, de alguma autoridade, mas tem muito ativismo hoje online, né, e muito ativismo judicial também, né, então, que isso acaba diminuindo essas ações diretas, né, na rua, mas que movimentam essa disputa para outras arenas, né, mas eu acho que você está certo, assim, de um modo geral, existe essa conflitividade. E o movimento de retomadas, eu acho que vem exatamente nesse sentido de que os povos indígenas já sabem o suficiente que não adianta muito esperar eternamente pela sua demarcação, né? Até um trabalho que a gente vai publicar esse mês, que a gente resolveu fazer uma coisa básica, é o seguinte: quanto tempo normalmente demora uma demarcação no Brasil? A resposta a média é de 10 anos, certo? Então, sendo que na Constituição deveria ser 5 anos, né? Quando o Constituinte pensou que as demarcações todas do Brasil iam ser feitas em 5 anos. Bom, a maioria delas demora 10 anos. E aí é um outro dado interessante também, que é o seguinte: quanto tempo, no atual ritmo de demarcação, todas as terras indígenas que estão faltando vão ser demarcadas? Aí a resposta que a gente encontrou foi 39 anos, entendeu? Em 39 anos, seguindo o ritmo das últimas 3 décadas, acabam todas as terras indígenas que já têm grupo de identificação e que estão em processo de identificação, né? Isso sem contar as que podem aparecer, né? Então, quer dizer, é um tempo... Nada deve durar 39 anos, né? Se você pensar assim, não tem nada que deva durar esse tanto, né? Então, queria trazer esse elemento também para a gente pensar aqui, né? Inclusive, aproveitar que a Teca voltou, para ela já entrar também nesse tema, né, da demarcação das terras do seu povo,
Potiguara, Teca, como é que está tanto a demarcação de terras do seu povo, tem uma questão aí que eu gostaria que você trouxesse para a gente, e também esse panorama no Ceará, porque eu acho que talvez seja o povo Tremembé é o povo que tem terras demarcadas, né? Mas tem muitas terras dos povos no Ceará que estão nessa lentidão, estão nesse processo aí que o Léo falou, e a gente não sabe quando é que essa demarcação vai se dar de fato. Teca? Ai, minha nossa. Hoje não está muito simples para manter a Teca na nossa live. Pelo menos a gente olha para ela. Oh, Bastante Léo. complicado, né? Tá complicado. Mas, enfim, mas aqui, ela até enviou aqui para mim, Léo, saiu até uma matéria recente aqui no jornal O Povo Online. Deixa eu ver aqui, pegar como eu estou conseguindo enxergar, embora. Sabe aquela imagem esmaecida que você vai pescar e vai adivinhar? É isso que eu vou fazer agora. Então, aqui, apenas uma das 25 áreas indígenas do Ceará está regularizada, que é, de fato, a terra do povo Tremembé, que foi demarcada em 2003. E tem vários, né, assim, dos vários povos, os 14 povos indígenas espalhados pelo Ceará, se unificam na reivindicação por espaços para sobreviver e perpetuar as tradições. Espera aí, deixa eu ver onde é que está a informação. Enfim, não estou... deixa eu ver aqui. Então, o povo Tabajara, Potiguara, Anassé, Tubiba Tapuia, Cariri, Gavião, todo mundo está com terras nesse processo, né? Mas somente os Tremembé tiveram ainda essa demarcação. E eu estava pensando assim, quem é o dono da terra? Que deveria ser, a terra deveria ser dos povos indígenas desde o começo, né? Mas alguém se apossou dessas terras e começou a gerenciar, controlar isso, e isso continua sendo assim, né? Mesmo quando há a demarcação, o que acontece nesse caso? A terra é demarcada, mas o Estado, a qualquer momento, ele pode intervir ou não? Não, ou ele deixa de intervir? Mas uma coisa interessante é isso. O que chama a atenção nisso que você falou, né? Tem muitos povos indígenas no Ceará e no Nordeste, com poucas terras demarcadas. Né? Então, o dado que eu falei há pouco tempo, né? 98% das terras são demarcadas na Amazônia Legal. Né? Saiu da Amazônia Legal, aí já começam os problemas, de fato, de disputa fundiária, né? E o Nordeste foi exatamente o primeiro lugar que a colonização se instalou, né? Então, de fato, a colonização foi ou massacrando, ou empurrando, ou dizimando essa população, ou, né, invisibilizando de todas as formas possíveis. Então, o fato é que o Nordeste hoje ele é palco realmente de alguns conflitos bastante violentos, né, no campo da regularização fundiária de terra indígena. Né, salta aos olhos o caso da Bahia, né, dos Pataxós, lá, ali na área de Porto Seguro e tudo mais. Então, o Nordeste tem essa particularidade, né? Assim, recentemente, também a primeira terra indígena do Piauí foi demarcada, e foi uma demarcação estadual, né? Que não é uma coisa comum, né? Mas como o governo federal realmente paralisou todo tipo de demarcação, o Wellington Dias, que é o governador do Piauí, que é do PT, tem uma relação histórica com os povos indígenas, resolveu fazer uma demarcação estadual, que é uma coisa realmente fora do esquadro, né? E um dos indicadores que mostra isso vamos dizer assim, o tanto de associações indígenas que tem no Nordeste. Hoje, contrariando o senso comum, né, onde tem mais associações indígenas? Não é no Norte, nem no Centro-Oeste, é no Nordeste, certo? Em termos quantitativos gerais, né? O estado que tem mais associações no Brasil, associações indígenas, é o Mato Grosso, que também tem um maior número de povos indígenas, né? Mas, juntando as associações todas de povos indígenas do Norte, ainda é menor do que no Nordeste. E no Nordeste, o maior é no Ceará e depois Bahia. E no Ceará, o povo que tem mais associação é o povo potiguar.
Então, que é aquela região ali, né? Tamboril, exatamente a região da Teca, né? Tamboril, Monsenhor Tabosa e aquele quadrilátero ali. Então, só explicando assim, por que é que tem tão pouca terra, né? Que de fato começam os conflitos, né, agrários, também no sul do país, também no sudeste, sempre é mais difícil fazer demarcação nessas outras regiões, né? E agora, respondendo especificamente o que você falou, o que acontece? A posse da terra indígena no Brasil é uma posse chamada usufruto exclusivo, né? O que quer dizer isso? Para a gente falar de posse plena, seria necessário dizer o seguinte, que os indígenas poderiam vender sua terra, arrendar, parcelar. Isso não é possível, né? Então, assim, a terra indígena, ela é um bem da União, certo? Então, é um território da União, como as florestas nacionais são, como os parques nacionais são bens da União. A diferença é que é um bem da União, mas destinado para o usufruto exclusivo de um grupo, que é aquele grupo ali que o Estado brasileiro reconhece como de ocupação tradicional. Então, para todos os efeitos, não tem como o Estado brasileiro retirar a posse daquele povo ali, né? Porque o usufruto está garantido constitucionalmente, né? Só em caso, por exemplo, uma epidemia que é necessário retirar todo mundo ali do território. Aí é possível, né? Isso está previsto legalmente. Mas fora isso, não está dado isso, né? Na verdade, isso é a última, vamos dizer assim, o último recurso a ser utilizado, né? Então, respondendo a tua pergunta especificamente, né? Por isso que a demarcação, a última fase da demarcação é tão importante, porque aí ela realmente consolida para o Estado brasileiro que aquele território já foi reconhecido de forma cabal pelo Estado como de ocupação tradicional, então não há mais o que fazer, entendeu? Nesse sentido, pelo Estado e nem por outras partes, nem por empresários, nem por ninguém. Demarcou, né? Então, essa é a ideia. Você falou de legalidade, né? Mas quantas coisas acontecem na ilegalidade aí, justamente nessa relação com as terras, né, indígenas, como esse problema do garimpo e o que está acontecendo agora, né, assim, lá no norte. Então, como lidar com essa realidade também, né? Que embora tudo isso, né, embora a legalidade, embora esteja na Constituição, mas ainda assim parece que a coisa, né, com uma certa participação dos próprios representantes do governo, né? Não sei se, já vou passar a palavra para a Teca também, que eu queria ouvir como é que ela vivencia isso lá no território dela, né? Mas... Só um segundo, gente. É porque minha internet é ruim, sabe? Tá tudo certo. Quando eu abolo a boca para falar, ela cai. Mas estamos aqui com você. Estamos com você. Sabe como é uma tortura? Porque também, dessa aldeia, é dividido em blocos, assim, só para você entender. Na antropologia, a pessoa chama de extensa, né? Família extensa. Aí a minha família extensa, aí tem eu aqui que tem internet e outra menina. Aí os demais não tem, aí pega a senha e aí... pode crer. E a gente não pode dizer que eles são feitos, fica com raiva. Mas vamos aproveitar. Vamos aproveitar que a Teca está falando, já embala aí. Já embala, já fala. Eu não sei o que é mesmo, para falar da terra o quê? Porque quando eu ia mola na boca para falar... É verdade. Fala, Léo. Puxa aí, Léo, que você estava... A gente estava falando exatamente sobre atividades ilegais que, às vezes, apesar da terra estar demarcada, mas elas acontecem, né? No interior do território, garimpo e tal. Eu até falei assim, eu queria ouvir como é que a Teca vê isso lá no território dela, né? Que tipo de atividade que tem, como é que tu vê isso? E aproveita e já fala como é que anda essa questão da demarcação das terras de vocês, né? Pronto. A demarcação da nossa terra já passou por quatro antropólogos, né? Aí o nosso processo está faltando chegar aquele papel que prega na prefeitura, que eu não sei como é a instância, para depois a FUNAI publica
e aí já trabalha para demarcação e homologação, né? Tá faltando, já está muito avançado. O fato é que, com esse governo que nós temos agora, nós perdemos a esperança no sentido que não tem raiz de não, ódio, sabe? E aí, mas nós temos as nossas estratégias, né? Independente desses 58 mil hectares de terreno, que nós estamos dentro das 35 aldeias, nós fomos na Fortaleza, no Idace, que tem uma terra pregada com a nossa, e tem muitas pinturas rupestres. Para nós é muito rica, sabe? Mas para o dono não presta para nada, porque para isso aí, sim, para ele não serve, né? Que é de 600 hectares. Aí nós fomos no Idace, falamos com o dono dessa terra e negociamos e fomos enfrentamos 2 Topic, né, este movimento, fomos lá no governo federal, governo estadual, Deus livre federal, Camilo Santana, e solicitamos essa terra para ele comprar para nós, porque não tem dinheiro para comprar. Já estava tudo encaminhado através do IDACE, o IDACE veio olhar a terra e já negociou com o dono da terra. Aí foi a hora que chegou a Covid, aí não parou tudo por conta disso, né, da Covid-19. Mas o processo está muito andado, que é outra estratégia nossa, pegar um terreno emendado com o nosso, para virar nosso também, né? Mas o processo está nesse ponto, e, assim, garimpo, essas coisas nós não temos aqui, até porque talvez não tenha ouro por aqui. Se tiver, não sabe. Se tivesse, nós não dizia também, para não estragar a terra, né? Mas aí nós temos uma mineração que vai atingir nossa terra, que está em Santa Quitéria. Vocês já ouviram falar? Nós vamos ser atingidos por essa mineração, que é, não sei como é o nome, não sei como é o nome do minério, ele vai nos atingir. Aí, com isso, nós já estamos também nos mobilizando, fazemos parte de um grupo que é contra esse minério, né? Acho que é de urânio. E Mais uma pausinha aí na transmissão da Teca. Então, Leonardo, para onde nós vamos agora? Eu Não, estava aí pensando. só interessante falar Fala. nessa questão, assim, que veja que mesmo no interior do Ceará, né, os caras estão buscando minério, entendeu? Urânio, Sim. quer dizer, uma parada completamente valorizada, né, do ponto de vista de minério, bastante valorizado. Então, quer dizer, a mineração está em todos os lugares e ela ela não encontra freio, né? É um negócio impressionante, assim, né? O Brasil realmente virou uma grande cava ao céu aberto, né? Assim, ela vai invadindo tudo, né? Porque o problema da mineração, por exemplo, aqui dos Munduruku, né? Não sei se vocês estão acompanhando, que é a mineração de ouro, né? Que é uma coisa terrível, né? Terrível. E aí, se a gente pensar, por exemplo, também na questão do cinta larga, né? Com a mineração de diamantes, né? Quer dizer, de fato, existem jazidas minerais enormes e essa não discussão séria, profunda, né, de como fazer com que esse depósito mineral seja ou não aproveitado ou aproveitado de alguma forma que se reverta minimamente algum tipo de benefício, né? Nesse interstício entre constatação de que existe e a discussão é que reina a ilegalidade, né? Todo mundo chega lá e vai garimpo, e a gente acha que o garimpeiro é só o cara que vai lá com a bateia lá, entra no rio, quando na verdade não é, né? Hoje já se sabe que se trata mesmo de quadrilhas grandes, né? Muitas vezes organizados e vinculados com milícias, quer dizer, é uma situação terrível, né? Terrível. E essa coisa desse modo de explorar, que é muito cruel, acho que é o Davi Kopenawa que vai falar nas falas dele, no livro dele, enfim, em todo canto, porque ele é um ativista também, ele sempre aproveita essa oportunidade para falar sobre isso, é que essa maneira de explorar, ela está completamente errada desde o começo. Porque se está ali, você não pode ficar retirando de qualquer maneira, né?
Aí ele tem um termo, eu acho que eu não sei se eu vou falar a palavra corretamente, que é chauara, eu não sei se é esse o nome, né? Sim. Que se torna aquilo que parece ouro, né? Aquilo que parece maravilhoso, eu vou utilizar aquilo para fazer tantas coisas e tal, aquilo se reverte numa coisa oposta, que talvez grande parte do que a gente está vivendo, e inclusive a própria pandemia, né, assim, tem se refletido muito sobre isso, que o fato da gente estar sendo infectado, né, por doenças, né, quantas doenças nascem justamente desse tipo de exploração. Nós não temos essa educação, a gente não faz um link entre as coisas, mas eles fazem, né? Quem está ali direto na Terra sabe fazer isso. Também assim, né, Marta? A gente não tem vivência de mineração, né? A gente não sabe o que é mineração. A gente não né? O brasileiro médio, ele passa a vida inteira sem ver uma cava de mina, sem ter qualquer efeito, né, diretamente na sua vida ali relativo à mineração. Você tem a coisa lá de Brumadinho que aconteceu, ou tem a coisa lá de Mariana que aconteceu, mas para o brasileiro médio isso é um evento isolado. Quando você está num território e de repente, cara, você coloca maquinário, entendeu, no meio da floresta para poder abrir um buraco no território, isso é um negócio que a gente não tem noção, que é o barulho que o que faz com os animais, o que faz com a fauna, com a flora, o que faz com a água, o uso que eles fazem da água, a poeira, o influxo de pessoas que vai. Aí você abre, para você tirar a mineração, você vai ter que abrir uma estrada. Então, vai desmatar, né? Enfim, é uma cadeia de desastres, né? Hoje eu sou muito cético assim com relação à possibilidade de ter algum tipo de mineração verde, entendeu? Algum tipo de mineração que dê para... Ao mesmo tempo, eu não posso, vamos dizer assim, ter uma visão ingênua e dizer o seguinte: não existe urânio em Santa Catarina. Existe, né? Ele está lá e ele é um minério que é necessário para algumas coisas da indústria e tal. Então, como que a gente vai resolver isso? Eu ainda não sei, né? Ainda não sei. Talvez seja aquilo que tem um filósofo, um pensador indiano, né, que é o Chakrabarti, que ele fala assim: talvez seja importante a gente repensar as bases materiais da nossa liberdade, né? Tipo assim, porque tudo a gente depende de minério, né? Esse computador que nós estamos vendo aqui é minério, o celular é minério, né? Então, nós comemos o minério que está destruindo algum lugar, né? Só estamos podendo nos reunir, ultimamente, a maioria de todos nós, né, que estamos nos reunindo por causa disso, né? Sim. Então, como fazer? Como fazer? Eu não tenho resposta ainda para isso, não. Mas entre não fazer e fazer, é melhor não fazer. Se puder não fazer, é melhor não fazer. Até porque nesse melhor não fazer, assim, tem muita gente que poderia não estar fazendo, mas está fazendo. Né, assim, faz parte, eu acho que o modo como nós, seres humanos, nos comportamos nesse planeta é um modo muito desgovernado, muito sem olhar para as coisas, muito sem prestar atenção que aquilo... Predatório, exatamente, predatório. Tem coisa que não precisa. Para que um guarda-roupa lotado de roupa? Não precisa. Para que ter o carro todo novo todo ano? Não precisa. Mas muita gente faz isso. Então, talvez, se pelo menos a gente conseguisse minimizar essas questões, né, assim, se reeducar para um uso moderado, né, pronto, a própria pandemia, voltando a ela novamente, o que aconteceu no começo da pandemia que a gente começou a ver? Né, assim, todo mundo... todo mundo não, né? Porque tem tem os bolsominions que não nos deixam mentir, os negacionistas, muito menos, que nem todo mundo ficou dentro de casa, né? Mas como muita gente ao mesmo tempo se recolheu, então alguns animais passaram a ser vistos aqui e acolá, que nunca mais a gente tinha visto, os mares ficaram mais, né, menos, né, menos turbulentos, sei lá, foi acontecendo coisas no próprio do planeta como um todo, que foi mostrando isso, como nós somos predatórios.
Se a gente ficasse quietinho no canto, né, muita coisa se resolveria, mas eu acho que a gente tem que encontrar esse caminho, né, que é esse caminho entre muitas aspas, né, da prosperidade vinculada a você não se comportar como um predador do seu meio ambiente, né, assim, no sentido de que você vai beber a água contaminada de mercúrio, entendeu? Que está sendo usado para você ter alguma determinada coisa que vai usar o mercúrio ali, né? Aquele determinado objeto. Então, você quer usar aquele objeto que tem mercúrio e você vai beber água que tem mercúrio também, entendeu? Então... Pois é, mas olha só, a gente está em plena pandemia com um vírus muito louco circulando, não só um, né? Assim, ele e suas cepas, né? E a pessoa sai sem máscara e aglomera. Então, a pessoa que é capaz de fazer isso, meu amor, eu também não sou muito... Né? Infelizmente, eu tenho meu ascendente gêmeos faz com que uma parte minha seja otimista e a outra nem tanto. Mas, Léo, no meio da tua investigação, né, acerca dessa problemática toda, nas comparações que você foi fazendo, é possível encontrar algum tipo de... O que é diferente, por exemplo, que acontece no Brasil sobre essa questão da demarcação de terras, no Canadá, ou em outros lugares que você também tenha observado, e que essa comparação, sei lá, o que acontece em algum outro lugar que poderia, talvez, ser algo pensado aqui também, ou não? Olha, Marco, por incrível que pareça, é interessante notar que talvez o Brasil esteja até numa posição relativamente boa com relação a isso, certo? Com relação à demarcação de terras indígenas, o que é um paradoxo, né? Eu digo que é o paradoxo das terras indígenas, que é o seguinte: um país extremamente concentrador, fundiariamente falando, né? A história do Brasil é de concentração fundiária. E é nesse país que tem 13% do território de terras indígenas, certo? É uma coisa que não faz muito sentido dentro da nossa história, né? 13%, no caso do Brasil, só perde para o Canadá e para o México, em termos de extensão territorial demarcada. No caso do México, eu digo que é superestimado, porque a contagem, né, que se faz é que toda a terra comunal do México é, de alguma forma, terra indígena, porque boa parte da população rural do México é população indígena. Mas o Canadá não. O Canadá, de fato, é um país que mais demarca no continente americano, né? E depois vem o México, depois o Brasil. Brasil e México acabam distorcendo os dados da América Latina, né? Porque juntos parece que a América Latina demarcou muito mais. Mas mas em termos de comparação internacional é isso, assim, o Canadá ele que demarca mais, depois vem o México, depois o Brasil. Agora, em extensão territorial, 13% do território do Brasil é bastante coisa, né? Então, em comparação, por exemplo, os países são comparáveis, né? De extensão territorial grande e população indígena pequena. São Brasil, Argentina, Estados Unidos e Canadá. Desses 4 países, então, a ordem é Canadá, Brasil, Estados Unidos e Argentina, né? A Argentina é o país que talvez menos demarque, mas está tentando reverter isso de alguma forma nos últimos 15, 20 anos. Mas tanto a Argentina quanto os Estados Unidos, eles tiveram guerras nacionais para exterminar os povos indígenas, né? Então, teve a conquista do deserto na Argentina, né? Que era um objetivo exatamente conquistar o interior da Argentina e acabar com os povos indígenas. Estados Unidos teve algumas coisas que eles chamam de Indian Wars, né? As guerras indígenas, também da mesma forma, né? Empurrando os indígenas mais para o interior dos Estados Unidos. Canadá e Brasil não tiveram essas guerras, né? Também uma coisa que é interessante entre os dois países é que teve 2 funcionários, 2 burocratas do Estado, que são figuras centrais para pensar por que eles são hoje campeões de demarcação. No Brasil, foi o Rondon, né? E no Canadá, o primeiro superintendente para a questão indígena lá, que é um homem que se chamava William Johnson, que ele foi o primeiro que teve essa ideia de fazer tratados de paz com povos indígenas,
e é por isso que os povos indígenas hoje são considerados um dos pilares fundadores da sociedade canadense, né? Junto com os franceses e com os ingleses. Então, eu vejo assim, internacionalmente, o Brasil ele está até bem em algum sentido, porque já demarcou 13%, que não é trivial, uma população que é muito pequena, né, se você for pensar, que é menos de 1% da população brasileira, população indígena, e os direitos indígenas estão constitucionalizados, estão na Constituição, que também não é comum, certo? Em outras constituições. Então, o Brasil tem até uma certa proeminência nisso. O problema é que, às vezes, chegam governos que... Uma certa vez, uma liderança me falou, né? Se todo governo brasileiro ele é anti-indígena. Uns são mais, outros são menos, entendeu? E esse, agora que está aqui, ele é radicalmente anti-indígena, né? Assim, totalmente anti-indígena, né? Então, acho que é por aí. Pois é, olha aí, Teca. A situação é até interessante em relação a outros países. E olha a situação onde nós nos encontramos. Teca, por favor. Mas é muito bom a gente escutar isso aí, porque a gente vai aumentando o conhecimento da gente exatamente através dessas histórias, né? Porque quando você não sabe, fica sabendo só aqui do semiárido, dificulta muito mais, até para você ser um professor vai ficar mais difícil, né? Ser professor só da sua terra, tem que ser professor do Brasil e do mundo, né? Em relação à questão indígena. Pois é, aqui eu vou contar só uns fatos aqui, da terra eu já falei um pouco, do Urano, vocês, a minha internet foi embora e vocês continuaram no Urano, sabe? Amei. Fale o que você quiser, porque nós também estamos fazendo as nossas estratégias, só fazendo ofício para os prefeitos, pedindo, solicitando eles para não assinar esse projeto, né? Que é uma do que nós pode fazer é isso, né? Que é o demais, como é que a gente vai... Porque nós fica do lado de baixo da Santa Quitéria. Aí, se fizer isso aí no Urano, aí nós vamos morrer tudo, tanto a nossa água vai morrer, como os animais e como nós também, né? Então, antes da gente adoecer, a gente tem que correr atrás do perigo antes. Tá? Se for durante, vai ser muito mais difícil. Agora, falando em pandemia dentro do território indígena também, eu quero comunicar para vocês que no dia 6 de maio de 2020, essa aldeia Mundo Novo fechou as fronteiras, com medo de pegar a Covid-19. Nós temos uma turma de homens, todo dia, 1 quilômetro daqui até a entrada da aldeia, sabe? Aí lá tem uma cancela com um cadeado. E aqui fica em cima de uma serra, essa aldeia. E esse cadeado fica no pé da ladeira, que é a nossa terra também, e lá tem uma casa de farinha. Então, 6 de maio de 20, nós decidimos criar esse bloco. Todo dia, 3 homens vai ficar de 6 da manhã às 6 da tarde. Quando é às 6 da tarde, fecha no cadeado, traz a chave. Pronto. Ninguém sai mais de jeito nenhum, nem ele. Com isso, e hoje nós já estamos no mês de junho, nunca teve um caso da Covid aqui nessa aldeia. Agora, o nosso medo é porque todas as outras aldeias ao redor estão com Covid, sabe? Tem Covid e nós não estamos. E também, do ponto de vista da vacina, nós já conseguimos, de 18 anos para cima, a gente já se vacinou. E o de 18 para baixo? Né? É a nossa grande pergunta. Por isso, a gente continua até hoje. Quando eu pedi para sair, é porque um rapaz está lá na cancela, trouxe uns envelopes, tá? Porque não, eles estão lá na cancela, mas não deixam ninguém entrar. Se tem algo, eles trazem para perguntar. É um negócio para me assinar, né? Porque eu sou diretora dessa escola e tem muita coisa para assinar. Os professores estão fazendo pós-graduação, já estão na época de estágio, aí tem que a gente assinar um estágio, né? Então, aí eu fiquei com o envelope para depois mandar esse envelope amanhã, para fretar uma moto para deixar lá na outra aldeia, porque é 30 quilômetros daqui, né? Mas porque eu não poderia assinar agora, que é de muitos professores. Então, com isso, nós não pegamos ainda a Covid, mas a gente está com muito medo por conta disso, sabe? Os próprios parentes nossos, parentes mesmo de sangue,
que mora na cidade ou em Fortaleza, diretamente querendo entrar e nós não deixamos. Sabe? Nós não estamos querendo ver vocês aqui, de jeito nenhum agora. Aí, com isso, a gente está impedindo, sabe? Na minha casa aqui, eu estou sem máscara, porque eu estou sozinha aqui nesse momento. Mas ninguém dos meus parentes entra na minha casa sem máscara. Eles já sabem tanto que não entra mesmo, sabe? E nem passa no meu terreiro sem máscara, sabe? Eu sei que o mais novo, quando é para namorar, sabe, eles tiram a máscara. Eles são cão, sabe? Aqui. Então, não presta para nada, sabe? Já namora só um cão mesmo aí. Tudo meus parentes. Mas na minha frente eles veem namorado, aí vem pedir para botar a senha no celular, eu não vou dizer que não. Por isso que eu estou sofrendo desse instante. Eu tenho que dar a senha para eles, porque eles são muito bons para mim, né? Mas agora eu sofro as consequências. Então, esse tipo de coisa nós estamos não conseguindo. Nós estamos aqui com 80, quase 90% ou mais da nossa terra que está com mata virgem. Por que nós temos isso? Porque nós temos consciência que ou nós deixava de brocar, fazer queimada, ou então quem ia se lascar é nós. Tá? Hoje nós temos quase todos, acho que até onça tem, mas o resto das não tem. O resto das caças nós temos aqui. A gente é controlado para não deixar matar os bichos. É claro que eles também vão e matam, sabe? Vão escondido e matam tatu, peba. Quando dá fé, as paneladas de peba por aí, sabe? Eles matam. Mas nós estamos com uma consciência boa nesse sentido. O que foi que nós fizemos também? Nós temos dois terrenos que é arisco, que é plano, mais de 30 famílias que nós temos aqui, acho que é 35. Todo mundo fez um roçado emendado um no outro, sabe, essa chapada. Aí a gente se organiza, um roçado pequeno, eu tenho o meu também. Aí a gente se organiza para botar estrumo naquele roçado. Este ano, no outro ano eu boto estrumo, no outro ano também. E com isso ninguém não brocou mais, sabe? E dá muito mais, porque é um roçado pequeno, mas dá tudo. Agora, o que é outro cuidado? É agrotóxico. O que é que nós vamos fazer para não colocar veneno? Tem outros tipos de agrotóxicos de coisa na mata, tem várias plantas que servem como um veneno, sabe? Coloca lá. E assim a gente está nos organizando também nos melhores e piores alimentos. Se nós mesmos não criar esse tipo de consciência, quem é que vai criar consciência por nós? Ninguém. Sabe? E também isso se deve, cada vez que a gente vai estudando, a gente vai entendendo como é que vai funcionando as coisas, né? Aí uns aqui fez antropologia, outros sociologia, outros letras, outros pedagogia, outros matemática, a gente vai dividindo para poder também dar aula para os alunos, todas as 4 áreas do conhecimento. E é claro que é muitos anos para você ir alcançando isso, sabe? Muitos anos, muita paciência. E isso se estende também para as outras aldeias. Eu estou falando aqui da nossa, do Mundo Novo, mas você pensa também nas outras que todo mundo está pelejando para acertar e acertar partindo da sua realidade. Mas nós também somos valentes, sabe? Principalmente as mulheres. Deixa eu dizer, vou contar um segredinho aqui para você. Eu sei que vocês não são fofoqueiros, não vão contar para ninguém, não. Aqui nós temos o Polo Base de Saúde da CESAI. Você já ouviu falar em CESAI? Pronto. O Polo Base, que ele atinge 3 municípios, eu e outra mulher que é muito mais danada, acho que ela é mais liderança do que eu ainda. Aí nós nos juntamos com o pessoal da CESAI e não deixamos construir na cidade. Se o polo base é indígena, que tal fazer isso dentro do nosso território? Lutamos até conseguir. Aí, quando foi na inauguração deste polo, na época já era este governo aí, né, o Bolsonaro, e aí eles disseram que ia inaugurar tal dia, você inaugura, mas vocês não botam foto do Bolsonaro aqui. Como é que vocês vão botar foto do Bolsonaro neste polo e o Lula preso? Como é que foi no mandato do Lula que nós conseguimos? Vocês não pensam na cabeça de vocês, não? E a gente disse, bota, porque ele quer o governo, bota não. Aí eles inauguraram num dia, nós reunimos representantes das 35 aldeias e fomos fazer a nossa inauguração no outro dia. Sabe o que nós fizemos? Arrancamos, chega, trincou o dente, sabe? Eu, mas a outra liderança. E os homens também olhando, sabe? Arrancamos a placa
Até hoje, nem diabo nenhum sabe quem foi que arrancou. Lá naquele polo não tem a foto do Bolsonaro. E nós dissemos, e juntamos 1.000 pessoas para fazer a nossa inauguração lá. Não tinha nenhum do representante da CESAI lá, só nós. Aí a foto do homem foi embora, nunca entrou lá. Porque nós dizíamos, como é que nós vamos botar uma foto de uma pessoa que é contra indígena e sendo o polo dentro do nosso território? Tá? Aí nós temos o Gavo de Valentona por conta disso, mas é nosso direito. A outra situação que eu vou dizer rapidinho para vocês, que vocês já estão querendo terminar, né? Então, a gente já está passando um pouquinho de 1 hora da live, então a gente... Não, mas fale. Não, a outra situação do carro, que eles quiserem botar funcionário que não gosta de indígena para trabalhar na saúde, nós pegamos os carros, o carro, tudo mulher, tudo sabe andar de moto aqui, sabe? E aí prendemos, tomamos a chave dos 2 carros e passamos mais 2 meses sem entregar a chave, nem eles trabalharam, nem ninguém veio fazer visita, nenhuma aldeia, sabe? Nós fizemos isso e com isso, eles nos levaram do Ministério Público, nós fretamos 2 ônibus, fomos também, todo mundo junto, chegou lá, contamos a nossa história e nós ganhamos a situação. Então, tem coisas que ou você faz, ou então alguém pega e se escancha bem no seu pescoço. Somente isso que eu queria contar para vocês, que a gente sofre muito dentro de um território, mas se você não pensar, deixar os outros pensar por você, você não vai só para lugar nenhum. E o fato é que o nosso pensamento virou uma corrente, sabe? Uma corrente de pensamento nas aldeias. É só isso mesmo. Essa força vem de longe, né? Assim, eu estava me lembrando aqui que nesse começo da colonização no Brasil, os povos indígenas resistiram, né? Resistiram bastante a ser escravizados, por exemplo. E aí eram taxados de, são preguiçosos, são indolentes, não sei o quê, blá, 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 né? Mas tá aí, né? Sempre essa força ressurge, né? E às vezes eu fico me perguntando assim, gente, como assim? Tanta destruição. Aqui, no Ceará, teve até um decreto, não existe mais índio no Ceará, né, Teca? Não existe mais índio no Ceará, não tem, aqui não tem. Uma vez eu estava gravando um canto indígena num estúdio, e a pessoa do meu lado disse assim, porque aqui não tem indígena, né? E eu cantando um canto indígena do povo Tremembé. Eu digo, olha, o que você está gravando, meu amor, é do povo que mora bem ali, Itarema. Então tem essas questões, mas como é que resiste, né, a tanta destruição, a tanta coisa, né? Essa é uma força incrível, mas a gente não tem mais nem tempo, seria outra live para a gente falar sobre isso e sobre outras coisas que dá muita vontade, né? A gente sai derivando. É um minuto. É um minuto. Sim, vai, fala. Vai. A questão da língua, o pessoal dizia que não existia mais a língua no Ceará. Aí meu pai dizia, mas como é que eles sabem disso, que eles nunca andaram na nossa aldeia para saber? Como é que eles vão pesquisar sem nem nos visitar? E por que eles não pensam também no nome das cidades do Ceará, que é tudo indígena? Itapajé, Pedra do Pajé, Itapipoca, pedra que está pipocando. Só que tem, né? Casa do Tio. E assim, todos os nomes da cidade é indígena, em Tupi, e por que não existem os indígenas, né? Então, é baseado nisso que a gente sempre teve o pescoço, o nariz empinado e também não gosta de igreja, não. Mas eu escutei também a Ediane cruzar. Respeito. Tem muito respeito, mas gostar, não deixamos nunca ninguém construir igreja aqui dentro. Nem de crente, nem católica, nem nada. Pode crer, né? Nós temos a nossa própria religião, a gente respeita, né? Eu escutei a Ediane cruzar falando uma coisa que eu achei muito bacana. Ela é Cariri Chocó, lá de Alagoas, e ela disse assim que durante muito tempo, essa coisa da gente, da invisibilidade também, você não vê indígenas aqui e acolá, também foi por necessidade, né? Por sobrevivência. Exato. Né? Então, não significa dizer que tinha acabado, que não existia mais. Estava ali no canto, escondido, e agora, talvez, isso, eu até perguntei mais cedo para o Léo sobre como é que ele estava vendo esse movimento essa coisa que ressurge, né? A gente olha assim, gente, isso é um grande movimento na minha cabeça, porque tanta live, tanto indígena, Teca aqui, e Diane cruzar por lá,
Daniel Munduruku e tal, e tanta gente, né? Júlio Dorrico, a Cacique Pequena, e tudo mais, e aí a gente fica vendo isso, gente, isso é uma grande coisa, né? As retomadas, né? Esse ressurgimento todo. Mas, na verdade, todo mundo estava aí, vocês estavam aí, né? O tempo inteiro. Né, assim, acendi o cachimbo na vela da igreja, o pessoal que e ela falou de fogo. Pois é, e ela falou também de estratégia. Pois é. Mas como estratégia também, né? Estratégia para não ser destruído, né? E talvez para concentrar mesmo essa força, né? Para isso não se dispersar. E aí, no momento oportuno, que eu acho que esse é um momento oportuno, e tão oportuno e de forma muito esperta e consciente, né? Assim, muitos povos estão se manifestando e muitos povos estão ressurgindo, muita gente se identificando. Gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Daqui a pouco eu poderei, olha só, daqui a pouco eu poderei assinar, certo? Com a minha identidade original. Conta devagar, que é bom. É história boa. História boa, deixa eu cruzar aqui minhas pernas. História boa, espera aí. Deixa eu me sentar aqui. História boa, não ando contando assim, devagarzinho. Bem devagarzinho. 2, 3, já. Daqui a pouco eu não vou mais precisar dizer que eu sou parda. Entende? Porque pardo é dizer que você não é, né? Então eu estou descobrindo o meu povo. Isso é uma grande revolução para ti, do filho. Vou cantar uma música para ti. É agora. Mas peraí, antes da música, que é para finalizar mesmo, a gente vai terminando aqui essa live agora, a gente vai partindo para os finalmente, porque mais de uma hora a Roberta Bonfim, a nossa, né, que nos coloca aqui nesse lugar, já deve estar em polvorosa. Que hora que eles vão terminar essa live? Mas é porque ela tem uma garotinha, ela tem uma menina, uma aluna que é pequenininha e requer atenção dela. E então queria passar para vocês, assim, falarem agora, né, as suas palavras finais desse encontro de hoje, sempre deixando em aberto o reencontro, né? A gente já se encontrou algumas vezes e espero que ela volte para depois a gente falar só de Nhangatu, só da língua, por exemplo. Falar sobre essas questões relativas à educação, à formação, né, assim, da sua aldeia, né, dos povos daqui. E Leonardo também, que já estou aqui vendo com ele a possibilidade dele retornar para continuar essa conversa. Léo. Muito obrigado, Marta, Teca, pela conversa, acho que foi ótima, uma tarde ótima. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui perto de uma liderança tão importante como a Teca, né, e foi um prazer, assim, pelo menos durante uma hora estar mais próximo do meu Ceará, né, nosso Cearazinho de açúcar. A família do meu pai, né, vem de Crateús, e a minha avó nasceu e se criou em Tamboril, né. Tamboril então, é vizinho. Depois... 1 quilômetro daqui a Tamboril, da terra. Eu te digo que foi o lugar mais quente que eu já visitei na minha vida, foi Tamboril. Tu andou em Tamboril já? Já demais, Tamboril. Como é o nome da tua família? Minha avó Carvalho. Tamboril Carvalho. Eu não sei mais como é que ficou essa coisa da família dela, porque a mãe dela faleceu, ela era muito pequena, e ela foi criada por Porque tua cara, né? Nem que tu se zangue, mas eu não gosto de dizer nada por detrás, diga na cara. Tu parece com indígena. Ó. Eu fiz Quem sabe eu não encontro meu povo. Então, sabe uma coisa até que a Marta estava falando de descobrir o povo e tal? Dessa última vez que eu fui a Fortaleza, que eu fui me interessar de saber um pouco da minha genealogia também. Pois é. Né? Até está cheio de indígena e Tamboril também. Então acho que pode ser o começo da minha pesquisa aí em busca do meu povo também, né? Quem sabe? E no Crateús tem 5 povos. Depois eu vou te dizer as etnias que é de lá de Crateús. Ô, Teca, mas assim, quando eu for por aí, faço questão de te encontrar, viu? Pra gente trocar uma ideia, conversar, tomar um cafezinho. Depois sabe o que eu vou fazer também?
é te dar o zap de um indígena de Crateús, que é uma grande liderança, aí tu fica dizendo, e aí, aquela família não sei o quê, mora onde? Sabe? A gente começa Tá desse jeito. bom. Tá Tu bom. não é pesquisador, né? Pesquisador é Isso. Tá bom pesquisador é demais. assim. Tá bom Sendo demais. assim, eu passo para a Marta o zap do meu amigo Renato Potiguara e a Marta passa para ti. Não, Ótimo, te agradeço. eu envio para vocês dois o contato de cada um. Pronto, então Já, pode Ótimo. Tá tranquilo. jóia. Tá Maravilha. jóia. E contem comigo aqui também na UFPA para qualquer coisa, só entrar em contato. Eu tenho um bocado de Maravilha, amigo Léo. Em Belém do Pará. Conheci o padre Nelo Rufaldi, a irmã Rebeca. Olha Trabalhava no só. Cine. Trabalhava no Sim, sim, Cine. sim. Que maravilha, maravilha. Bom, é isso. Agora a Boa tarde, música. pessoal. A Obrigada, música para Léo. vocês. Muito obrigada. Música da terra. Bora. Abapé, abaçupé, momopé, abiaci, cunhantã, cunhã, curumim, abiaci. A terra já é nossa, a língua também é. Gavião do pé do morro, Potiguara, Tupanci. É Potiguara, Tabajara, Gavião, Gavião do pé do morro, Potiguara, Tupanci. Tupanci quer dizer Deus e Nossa Senhora. Ricani terminou. E a Nequema, bom dia. E a Necaruca, boa tarde. E a Nepixuna, boa noite. E Catueté, muito bom. E Raputariá, Cometieté, todos nós a pupé. Aí eu estou dizendo, nós vamos, agora, nesse instante, nós vamos sair da live.